queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. A vossa também. Então, na esperança de poder dar continuidade ao que houve aqui com Oswaldo, que já percebi que não foi pouca coisa, porque a gente chega e a gente sente. Né? Vamos em uma direção astrodiagnóstica, operacionalizar essas energias de Libra para compreender como que esse signo ou essa hierarquia interage dentro do nosso tema natal e lembrar qual a natureza do acordo que nós estabelecemos com essa hierarquia na nossa história biológica. Porque o tema natal, nessa perspectiva, ele é uma história. É uma história que começa a ser contada em Áries e culmina em Peixes. E eu não sei se vocês já participaram de rodas de história, onde uma pessoa começa contando e a outra tem que continuar contando e ver o que acontece, né? Porque nem sempre a história que Áries contou, ele imaginaria, poderia alcançar um final como aquela que o signo seguinte acaba por contar. E eu acho que essa é a ideia, que a gente possa surpreender. Epigênese é surpreender. Dentro de um processo de entusiasmo e, portanto, de estar em comunhão com Deus, com uma história cósmica e, portanto, com um zodíaco, surpreender. Nós fazemos parte do zodíaco, nós somos Júpiter em Leão, não tem como não exagerar e se valorizar, né? Mas nós somos a cereja do bolo do zodíaco. Todo o zodíaco, nesse instante, nos assiste e está apreensivo com aquilo que nós vamos fazer, com tudo aquilo que nos foi dado. Olha só, olha para isso, Oswaldo. Olha que risco. Nós estamos fechando um ciclo. Até nós, existia a possibilidade de quem vem depois arrumar. Mas a gente realmente alcançou uma qualidade de ser e um momento de ser de extremo desafio, porque nós somos a culminância de algo muito distante. E é maravilhoso poder olhar para a astrologia enquanto possibilidade de diagnosticar aquilo que nos cabe enquanto complementação dessas forças zodiacais. Lembrando que os humanos atuais estão vinculados, de acordo com o pensamento da filosofia Rosa Cruz, com a hierarquia de Peixes. E numa instância mais alta, a designação que essa filosofia dá aos atuais humanos, estejam encarnados ou desencarnados, é que somos os espíritos virginais. Assim como anjos são anjos, arcanjos são arcanjos, e assim por diante em cada hierarquia com as suas nominações. Então, façamos jus a isso e vamos tentar compreender o que Libra pede de nós. Porque mesmo que eu não tenha nenhum planeta em Libra, ainda assim Libra está no tema natal de cada um de nós, numa determinada área de atuação na vida, numa casa terrestre. E a gente sabe que cada casa terrestre diz respeito a um grande tema que o indivíduo vai passar ou ser convidado a desenvolver na vida presente. Então, uma casa vazia em Libra nos convida imediatamente a pensar em quê? Que eu não tenho nada a ver com Libra? Que isso não é comigo? O que faz vocês pensarem? Quando vocês veem uma casa vazia em Libra, vocês têm uma coceira na língua para perguntar o quê? Onde está quem? Vênus. Por que Vênus não está em casa? É a pergunta que eu devo fazer para aquele que nasceu com o signo de Libra sem nenhum signo, nem com seu próprio morador. O que aconteceu para eu ter nascido sem ter o proprietário dessa casa dentro de casa? Será que o lugar onde esse proprietário se encontra conversa com essa casa de forma amorosa e, portanto, harmoniosa e, portanto, venusiana? Como eu vejo a qualidade desse diálogo do proprietário com a casa? Que aspecto? Do que com que?
Eu falo de um proprietário e eu falo de uma casa. Eu falo de algo bem específico. Eu falo de Vênus e eu falo de Libra. Que aspecto que eu quero saber? O aspecto que Vênus faz com a cúspide da casa. Exatamente. Mas eu sei tudo, né? Mas não tem problema. Às vezes a gente precisa do socorro universitário. Quando falta a possibilidade de conexão, apesar de, após a pergunta ter sido respondida, nós ficarmos com aquela sensação, puta, é claro, como que eu não pensei nisso? Porque a astrologia é uma coisa muito simples. E quem acha que é algo complexo, com certeza não está entendendo nada. Se a astrologia não estiver fácil, tem alguma coisa errada. Então olha que coisa simples. A casa de Libra está vazia, eu procuro onde está Vênus. Eu vejo o grau que começa aquela casa em que Libra está, eu vejo o grau e o signo que Vênus está, e percebo se existe uma relação amistosa, amigável. Então eu vou compreender também a natureza da relação que eu tenho estabelecido com esse campo hierárquico, com esse campo de consciência, com esses seres que dizem respeito à hierarquia de Libra. É claro que se eu não entender nada disso, não souber nada, eu posso aprender de outras formas. Eu posso ter um cálculo renal, uma nefrolitíase, e o meu rim vai me ensinar. Porque, misteriosamente, as partes do corpo, de alguma forma, se vinculam a essas forças suprafísicas, para as quais a gente não tem órgãos para sentir. Então a doença, a gente olha nessa perspectiva como algo muito interessante. Por que a doença me visita nessa hierarquia? Será que eu não cumpri um acordo que eu havia me proposto? Levando em conta a possibilidade de haver acordos antes de nascer, né? Porque a gente entende acordos nupciais, acordos de aluguel, os diferentes acordos, mas entrar numa relação de certeza, de fé, portanto de fidelização, com esse princípio de poder haver um acordo antes de nascer, é uma relação de outra qualidade. Porque acreditar nisso é estabelecer uma vida coerente com isso, na medida do possível, claro. Com a maior consciência possível. E consciência e dor estão muito próximas. Não é possível ser consciente e achar que está tudo bem. Por mais que a minha situação, aparentemente, é confortável. Se não houver dor em algum grau, não há atrito. A dor é uma qualidade de atrito que não necessariamente é algo que machuca, mas que causa um incômodo. E é esse incômodo que, se eu não gerar por mim mesmo, faz com que toda a minha vida adoeça, com que as forças e o fluxo zodiacal não flua. E se ele não flui, a corrente o elo mais fraco da corrente vai romper. E olha que maravilha a gente ter a racionalidade, poder olhar para os órgãos e poder olhar para um conhecimento antigo e fazer uma vinculação, para depois poder fazer toda uma associação de onde eu estou pecando. Independente de eu ter ou não preconceito com termos dessa natureza. Porque pecar é um equívoco, é errar o alvo. E se eu peco, puxa, se eu percebo que eu peco, eu posso tentar de novo. Eu penso em errar o alvo, eu lembro da minha infância. Eu sempre andava com uma pedra na mão, Oswaldo. Olha que loucura. Eu era um moleque engraçado, eu estava sempre com uma pedra na mão. Hoje eu carrego isso aqui. Né? Mas eu estou sempre com uma coisa querendo apontar ou atirar em alguém. É uma coisa muito estranha, né? Mas convenhamos, veja bom. O melhor amigo de um ascendente Capricórnio é a pedra. Isso. Então, se vocês entrassem no meu quarto, vocês veriam que eu estabeleci uma relação com esse reino muito peculiar. Afinal de contas, não há como quem se interesse pelas pedras não buscar no Apocalipse com curiosidade o que está acontecendo no capítulo 21 e 22 e descobrir o que são aquelas 12 portas dos templos e perceber que as portas dos templos, assim como os nossos órgãos físicos se relacionam aos signos, cada porta do templo, que são 12 curiosamente, porque a Bíblia insiste nesse 12, né? Mitologia curiosa essa bíblica, né? Do 12. São 12 pedras. Então até que o ascendente Capricórnio, que gosta de andar com a pedra na mão, não reuniu aquelas 12 pedras que formam as portas do templo e colocasse lá num espacinho dentro do seu quarto, porque o ascendente Capricórnio às vezes acredita que até uma pedra pode transmitir um saber. Infelizmente na escola a gente foi ensinado a pensar repetindo, reproduzindo. Então a gente esqueceu de aprender de outras formas, de modo que quando a gente olha para uma pedra, a gente acha que aquilo é algo completamente inanimado. Talvez não seja. O pior de tudo é achar que uma pedra é uma pedra.
Não é? A pedra é a manifestação física última de algo muito principial, de algo muito fundamental. Há quem olhe para os planetas como pedras, há quem olhe para as constelações como pedras. De fato, são pedras. Que pedras são as pedras das constelações? As pedras das constelações representam os corpos físicos das hierarquias subjacentes a elas. Então, vivificar, observar em cada nível de que tipo de ser que a gente está falando é algo muito esclarecedor para a gente e muito libertador, principalmente para aquele que fica nesse plano buscando referenciais exteriores para fazer algo que precisa ser feito. Porque, na verdade, o que precisa ser feito não está fora, não está no senso comum, não está na mídia, que é muito interessante como a mídia, o senso comum, trabalhou para levar a sociedade até onde a gente se encontra. Senão, está absolutamente dentro. E o nosso tema natal é o indicativo de como podemos nos aproximar desse dentro e qual é o convite que nos cabe. Que coisa, né? O nosso corpo é pedra. Nosso corpo físico é mineral. Mas a essencialidade dele começou há muito mais tempo, onde ele tinha um estado de calor apenas no período de Saturno. No período solar ele ganha um revestimento etérico, um corpo vital. E no período lunar ele ganha um corpo de desejos, que vão se entremeando até que seja possível, a partir desses três corpos, um mergulho mais profundo na materialidade e alcançar a forma física que a gente encontra, permeada pelos três veículos anteriores. Então, nós temos corpos que vemos e corpos que não vemos. É nesse não ver que está além dos sentidos que relações dessa natureza se fazem possíveis. Simples, não é simples? Não é, Patrícia? Muito simples. Isso. Agora a gente precisa praticar e ver aonde que isso nos conduz, para não parecer uma alucinação coletiva, né? Então, olha aqui. Olha o que a humanidade faz, porque a humanidade precisa entrar em relação a partir dos 5 sentidos. Ela precisa raspar em alguma coisa. Então, nessa necessidade de compreender e nesse estado mineral que o nosso intelecto se encontra, a humanidade se identifica tanto com os problemas, disse Alman Baker, receios, maus hábitos, frustrações, sordidez, que a maioria se conforma dizendo: esta é minha maneira de ser e não posso fazer nada a respeito. É astroestática pura, né? É olhar para o mapa, é olhar para a figura onde estão meus talentos e continuar olhando para eles e deixá-los como que enterrados. Acreditar que aquele mapa lhe foi dado e que você é aquilo. É um pecado também, né? Idolatria. É isso mesmo. Atitudes errôneas, pois sempre existe uma solução para os problemas humanos. Problemas nada mais são que energias mal direcionadas do indivíduo. Quando eu falo em energias, eu tenho que levar essa compreensão a algo suprassensível, do ponto de vista astrológico. Quando eu falo em energias, eu estou pensando em algo zodiacal. Quando eu falo em forças, eu saí do mundo das energias. Eu estou encontrando os elos que puxam as coisas e fazem coisas acontecer. Eu saí do plano zodiacal e eu entrei no plano planetário. Porque o plano zodiacal é o mundo das leis. O plano planetário é o mundo das forças. E o nosso plano físico é a natureza manifesta. Para a natureza se manifestar, é fundamental que hajam leis e forças. Agora, se na minha cabeça lei, força e natureza é a mesma coisa, eu preciso começar de novo, respirar e pensar na possibilidade de 3 nomes poderem significar 3 coisas. E me vincular na compreensão a cada um desses níveis. Então, quando eu falo em hierarquia, eu deixo de achar que eu estou falando de algo absurdo, senão como um tecido potencial
a partir do qual as coisas podem ser. Você ia falar? Então está aqui. Mundo das leis da natureza. O zodíaco, pessoal, não é 12. O zodíaco é 1. No zodíaco, não há oposição entre Áries e Libra. Áries e Libra são 1. Existe uma complementaridade. Dá para provar até por matemática visual geométrica. Se você pega o primeiro grau de Áries e você tem um planeta lá, e você pega o último grau de Libra, isso aí é uma oposição? Claro que não, é um quincúncio. Então não vamos pensar nas polaridades astrológicas como polaridades tensionais, senão como sistemas de leis profundamente imbricados em um diálogo de compreensão maravilhoso. Agora, se eu nasci com um planeta em Áries e um planeta em Libra, a minha história é a manifestação de uma tensão entre duas hierarquias que vai se manifestar na minha vida. Tá na casa 1 e 7? É entre eu e o outro. Tá na casa 2 e outro? É que o outro tem o que eu tenho. É uma questão, eu tenho um problema com o ter. Tá na casa 3 e 9? É o conhecimento em fluxo que está sendo colocado em xeque, na forma como aquilo é administrado em vida. Tá na casa 4 e 10? É a família fora de casa. Tá na 5 e 11? É o eixo do amor e como eu estou trabalhando meu processo criativo. É para mim ou é para o outro também? Tá na casa 6 e 12? Pergunta para a Cris. Porque isso tudo é um jogo que precisamos conhecer esse tabuleiro. Se eu não minimamente tenho uma relação de clareza com esse tabuleiro e misturo tudo, eu fico completamente confuso. Eu acho que tudo é a mesma coisa e aí a Patrícia vai achar que astrologia é difícil. Astrologia é muito fácil. Se ficou difícil, alguém está te enrolando. Desconfie sempre. Mas fie também. Desconfie, mas confie. Né? Como a sua respiração. Inspira, expira. Porque expirar também é uma forma de saber. Você não conhece o ar só porque ele entrou em você. Na medida em que nós aumentarmos a qualidade da nossa relação com esses corpos suprassensíveis, que são tão ignorantes aos nossos sentidos conhecidos, nós vamos descobrir uma forma de aprender que é, quando eu saio na minha respiração, os meus outros corpos estão num estado que podem entrar em relação de comunhão com todos os reinos que eu tenho em algum corpo germinal sobre mim. O reino etérico, o mundo do desejo, o mundo do pensamento, o mundo do espírito de vida, o mundo do espírito divino. E eu posso compreender essas entidades na medida em que eu as respiro. Não porque um bobão chegou e falou aqui que vai ensinar para você das hierarquias. Eu posso aprender sozinho, mesmo porque talvez vocês saibam muito mais do que está sendo falado aqui. Só nos esquecemos de como aprender. Então, respire em silêncio, em devoção. Veja o que acontece. Tá conversa de louco, pessoal? Tá esquisito? Não? Então é só um convite para a gente olhar para algo que talvez hoje ainda exija um certo esforço, né? Mas vamos começar a olhar para isso, né? Vamos soltar um pouco daquilo que a gente ficou tão aprisionado por tanto tempo, para que algo eventualmente possa vir em nosso encontro, ou ao nosso encontro. Assim como veio no encontro de Paulo, que apesar do seu processo persecutório de cristãos, foi visitado pelo próprio Cristo. Que loucura! Como que o Cristo se manifesta para um cara que é caçador de cristãos? Você imagina a dignidade e a certeza de que aquilo que ele fazia era o melhor para que esse encontro tenha acontecido? Então, na medida em que a gente faz o nosso melhor e se solta nesse processo de interesse por uma comunhão com o saber, alguma coisa começa a acontecer individualmente. Enquanto isso, a gente vai astrologizando as coisas, né? A gente sai do mundo das leis, a gente sai do mundo das forças e a gente vem para o mundo da Terra, onde a gente está pisando e sentindo atrito, e vai testando a vida e nas experiências cotidianas também vamos nos instruindo.
Enquanto a gente não desenvolver um conhecimento de natureza superior, um sentido de natureza superior, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com os 5 sentidos. Enquanto a gente não desenvolver sentidos suprafísicos, a gente vai trabalhar com sentidos físicos. Enquanto a gente não entender ou entrar em relação com uma ciência oculta, nós vamos trabalhar com a ciência convencional. Então precisamos ver o estado que nos encontramos, porque é esse estado e a nossa compreensão que faz com que as coisas tenham seu valor. Mas essa clareza é importante. Para quando a gente não estiver aqui, a gente saber do que isso se trata. Hoje está fácil, a gente tem corpo. Jubon, você acabou de comentar que atualmente nós viemos de mundos invisíveis, de dimensões muito elevadas, 5ª, 4ª dimensão, e viemos aqui para a 3ª dimensão, morar num corpo mineral, ou feito de matéria mineral, um corpo de pedra. De certa forma, me parece que a nossa consciência ficou viciada a essa mineralidade. Então, tudo que a nossa consciência captura é através de uma percepção mineralizada. Como escapar disso, Anjumon? Então, a ideia, quando eu convido a esse olhar para a respiração e a uma compreensão de que saber não é só aquilo que você pega para si, não é só aquilo que você lê e sabe repetir papagueno, em que saber pode ter uma outra natureza, que é um entregar-se, e por não possuir, porque você não tem estrutura para possuir, nesse entregar-se se estabelece uma comunhão. E o que sabe, lhe conta. Olha, esse raciocínio fica muito perto da esquizofrenia para alguém que não está disponível a um pensar diferente do convencional. Por quê? Você falar para alguém que está lá fora, aprender com a respiração, e que da mesma forma que você compreende o ar e tem uma informação nesse ar, quando você se solta no ar, um pedaço seu vai junto e pode apreender do seu entorno, isso parece conversa de louco. Parece mesmo. Por isso tem que ser um convite de possibilidade enquanto prática. Porque isso é uma sensibilização para poder entrar em relação com informações que já estão dadas na nossa cara, em volta da gente, impregnando nossos veículos. E por não conhecê-las, a gente continua adoecendo. É muito louco. Então, não acreditem nisso. Pensem a respeito disso e vejam o que fazer com isso e se é possível fazer algo. Se não, não se preocupe. Tudo tem seu tempo, tudo está em processo de amadurecimento. Mas se a gente se encontrou, isso já pode ser falado para um grupo, alguma coisa diferente já está acontecendo. O que é um milagre. É um milagre. Reconhecer o milagre é fundamental. Mesmo que eles pareçam assustadores. Parece assustador? Parece conversa para boi dormir? Não? Claro que está. Claro que está. Está do Gênesis ao Apocalipse. Está permeado disso. Está no Evangelho. Então, em termos humanos, a expressão da vontade está em desenvolvimento. Essa vontade que é esse impulso de encontro ao que até então nós não sabemos. É esse impulso de interesse por algo que nos permeia. É esse impulso de interesse por compreender aquilo que está escrito no conceito Rosa Cruz do cosmos, não por repetição, mas por tentativa de vivência. Tornar consciente seus veículos suprafísicos. Admitir a possibilidade de um corpo-alma. Possibilidades que, num primeiro momento, não são confortáveis. Por quê? Sempre que a gente sabe algo, a gente quer compartilhar com as pessoas.
E quando a gente sai daqui e vai para fora, a gente percebe que se a gente fala isso, o que vai acontecer? Não dá para falar. Então precisamos minuciosamente compreender para poder desenvolver uma gramática que nos façamos claros e não sejamos ouvidos como esquizofrênicos. Esquizofrênico não é nada demais. Esquizo dividido, né? Frenos e inteligência, é uma inteligência fragmentada. Portanto, uma inteligência diabólica. Né? Então, esquizofrênico pode fazer com que as pessoas se percam. Mas alguma esquizofrenia é fundamental para que a gente passe por um processo de ampliação. Porque se eu não me divido do estado que eu me encontro, eu vou continuar repetindo o estado que eu sou. Eu não estou defendendo a esquizofrenia, hein, Oswaldo? Por favor. Eu queria que você defendesse, porque eu me sentiria melhor. Bom, você já meditou sobre a semelhança fonética entre frenos e nefros? Nunca, mas é espetacular esse convite, hein? E nefro, rins, libra, né? Isso. Isso é fundamental, porque frenos, inteligência, se a gente puder colocar na cabeça e, portanto, em áreas, e contrapuser ao rim, nós vamos encontrar que é um conhecimento que já era de posse da medicina oriental. Porque a medicina tradicional chinesa já sabia da correlação entre esses dois órgãos. Tanto que a vitalidade de uma pessoa pode ser vista, tanto na antroposofia quanto na medicina tradicional chinesa, pela qualidade da radiação da árvore renal. Porque no rim, ao redor dos cálices renais, nós temos uma irradiação, nós temos um desenho. E a qualidade da energia renal da pessoa também está por trás de uma qualidade pensamental diferenciada. Então a pessoa que não tem Libra minimamente equilibrado não consegue pensar de forma vitalizada. Por incrível que pareça, o Max Heindel pega, faz todo um esquema, a fraternidade constrói uma possibilidade de olhar e descobrimos que o mundo de Libra é o mundo do espírito de vida. E que, portanto, é o mundo a partir de onde a vida brota. Então, se eu sou librianamente desvitalizado, se eu penso adoentado, meu pensamento é fraco. Então vamos cuidar, saber que cabeça e rim estão juntos, que as dores de cabeça que eu tenho eventualmente pode ter uma origem renal, na medida em que eu intoxico o meu corpo, e o rim é uma sede de desintoxicação, porque é um órgão excretor. Então, cuidar dos rins, cuidar da qualidade do que eu coloco dentro do meu corpo, mais uma vez, em última análise, vai interferir na qualidade do meu pensar. Está tudo bastante ligado, mas é bacana fazer esse movimento onde a gente consegue ir de uma área até a outra e conseguir fazer essa concatenação. Alguma coisa? Tudo bem? Fala aí. É só para ver se eu estou entendendo o conceito, né? Você falou que o rim e a cabeça estão ligados. Aí volta para a aula do Oswaldo, da relação de Áries com Libra. Exatamente. Ou seja, o meu equilíbrio e a minha ação, eles têm que estar sempre harmonizados para que não tenha esse conflito do pensamento e das funções que vai reger o meu rim. Isso? Sim. Ok. Exatamente. Porque a forma como a gente atua no mundo também age vitalizando os nossos órgãos, a nossa estrutura física. E a gente vai ver que Libra, do ponto de vista da atuação, é uma constelação, é um signo, é uma hierarquia extremamente complexo. Porque pela primeira vez no zodíaco acontece algo que é praticamente catastrófico. Libra é um acontecimento catastrófico do ponto de vista zodiacal. Porque até então, o que está acontecendo? Tem um movimento de transformação de uma hierarquia em outra que nunca conheceu a possibilidade, no processo de criatividade, de confrontação. Em Libra, eu tenho um primeiro movimento onde aquele que iniciou Áries encontra com algo que se contrapõe. O que significa isso? Em Libra eu tenho o mundo do espírito de vida. Em Virgem eu tenho que mundo? Qual é o mundo que antecede o mundo do espírito de vida? Antecede
no sentido de imaginar uma criação que inicia em Áries. É virgem, mundo do espírito divino. Então, olha só, é como se a vida começasse em Libra. Alguma coisa começa em Libra. E isso é muito nervoso, principalmente quando a gente observar as relações de Vênus e Marte quando eles adentram Libra. Mas a gente vai chegar lá. Sim. Pode. Esse primeiro espelho hierárquico entre Áries e Libra, esse primeiro olhar face a face de uma hierarquia para outra, me lembra duas posições possíveis nos nossos encontros e nas nossas relações. O sentimento inicial de opor e o sentimento mais maduro de compor. Como é que você vê isso, anjo bom, já que você é um anjo bom e, portanto, é uma hierarquia nobre? Isso eu acho que... O problema de ser clarividente como você, Oswaldo, é que você tem uma qualidade de antecipação de 2 slides, 3. E o pessoal não está nessa velocidade, então a gente precisa passar para chegar aí. Mas essa é a questão. O opor versus o compor. Principalmente quando você pensar em Marte como regente de Áries e como Marte se sente quando ele está em Libra. Mas a gente vai chegar aí. Porque tem uma coisa aí. O que aconteceu com esse Marte em Áries que é super ativo? Que ele é naturalmente ativo. Como ele passa a se comportar em Libra, que é o seu oposto? Ele é ativo sempre. Só que a qualidade da atividade de Marte em Libra é de qualidade reativa e não ativa em si. Então Marte em Áries está em casa, está bem, mas quando ele fica longe de casa, ele deixa de ser ativo, mas ele mantém a atividade, mas uma reatividade. Então, é um não me toque que eu vou te contar. É uma confrontação natural pelas pessoas, por uma sensibilidade pessoal inacreditável. É a qualidade da pele dele. Tem gente que tem uma pele mais sensível, tem gente que tem uma pele mais dura. A pele do Marte em Áries é uma pele, a flor da pele. Porque o Marte está em Áries, ele está em Libra, perdão. Ele está em Libra, então a pessoa está à flor da pele. Mas a gente vai chegar nisso com um pouco mais de cuidado se houver tempo. O tempo sempre há, pessoal. E não precisa pensar que vai ser hoje. Pode ser hoje à noite, pode ser na próxima vez, né? Porque o tempo é uma coisa muito interessante, né? Que generosidade ele permitir que a gente esteja dentro dele, né? Passando por ele. E tem gente que ainda acredita que o tempo passa. Olha que debilóides, né? Nossa, imaginar que o tempo passa quando de fato nós estamos passando por ele e ele permite que nós existamos em seu ser. Que loucura, né? Caramba! Memórias póstumas? É um Matamos o tempo, mas o tempo nos devora. filósofo. Machado de Assis é inacreditável. Inacreditável. O quanto o espelho dele, quando ele vai nos ensinar onde a gente tem e qual é a qualidade das nossas duas almas e o que são essas duas almas, nossa, precisa muita amorosidade para fazer isso. E no final da explicação as pessoas procuram por ele e ele não está mais lá. Que loucura. Em termos humanos, a expressão da vontade está em desenvolvimento. A humanidade, em sua maior parte, vive em seus negativos, seus sentimentos, medos e desejos. Ou seja, a maior parte da humanidade é lunar e marcial. O pessoal não conseguiu elaborar Marte e Lua. Se você não conseguiu minimamente equilibrar Marte e Lua, não vai sentir a graça de Júpiter. Não vai conseguir encarar Saturno nos seus desafios. Porque eu não fiz nem o mínimo. Eu não entendi meu Marte e a Lua.
Como que eu vou chegar em Vênus e Mercúrio, que são planetas que nos convidam a uma proximidade com a vibração solar muito maior? Não chega. Vai ver o Vênus lá, vai achar legal o que está escrito no almanaque, vai achar que aquilo não é. Está no Marte e na Lua. A maioria está aqui, ó, sentimentos, medos e desejos. Consequentemente, a dominação pela experiência é inevitável. Se nós não tivéssemos isso, não seria necessária a dominação pela experiência. E olha que loucura se a gente pegar o simbolismo mitológico cristão e compreender a qual hierarquia corresponde esses seres chamados de dominações, uma classe de anjos. Os anjos dominações estão em qual hierarquia? Dica, eles estão numa experiência que faz com que a experiência, eles estão num local, num signo, que faria com que a experiência de entrar na vida não seria necessário. Essas são as dominações. Se a gente conseguir elaborar essas dominações, elaborar a Virgem, a necessidade de alcançar esse grau de matéria talvez não fosse necessário. Lembre-se que Virgem é o signo do serviço amoroso e desinteressado. Se a gente aprendesse isso intuitivamente, talvez tudo isso aqui que está acontecendo não fosse necessário. A gente está aqui porque a gente insistiu que isso não bastava. A gente quis mais. A gente escapou ao reino das dominações, que é o reino de Virgem, porque as dominações são os mesmos seres no simbolismo cristão que aqueles que a gente chama hierarquicamente na fraternidade dos senhores da sabedoria, que é correspondente à hierarquia de Virgem, que é o mundo do Espírito Divino. Não precisaríamos sair do lado do Pai, porque quando a gente entra em Libra e acontece esse primeiro confronto, a gente saiu do lado do Pai. E está tudo certo, porque isso é tudo um plano, mas a experiência do diabolismo é máxima quando se aproxima Libra. A relação Libra e Áries é o princípio do diabolismo astrológico. É o momento em que uma separação muito brusca se dá. Então esse eixo no meu tema natal é muito importante de ser compreendido, vivenciado, elaborado. Aqui está um pouco claro, mas é interessante que até algum tempo a constelação de Libra não existia. Tanto que o nome das duas estrelas mais brilhantes da constelação de Libra são chamadas de Garra Sul e Garra Norte, porque elas eram entendidas como uma continuação da constelação de Escorpião e que essas estrelas fossem as garras do Escorpião. Em seu tempo e na compreensão humana, porque sempre que a compreensão humana se faz possível por pelo menos um de nós que o conhecimento se abre aos outros, estabelecemos a possibilidade de uma constelação em si, ou seja, a constelação de Libra. E a constelação de Libra é muito peculiar no zodíaco, porque o simbolismo dela chama demais a atenção. O que chama tanto a atenção no simbolismo da constelação de Libra no nosso zodíaco? Qual é o fato que chama mais atenção e que deveria nos deixar completamente desnorteados em termos de compreendê-la? Dormiram, pessoal? Tá monótono? Não? Qual é o fato que, quando a gente observa a constelação de Libra, ou o signo, aqui nós temos essas duas, né? Se a gente talvez pudesse minimizar... Não, isso é embaixo do lado. Precisamos de mais bondade, a luz é muito generosa, né? Precisamos apagar a luz. As pessoas que estão assistindo isso no vídeo, elas não merecem ver. Por quê? Porque para que quem está aqui possa ver, as luzes precisam ser apagadas, então você veria uma balança aqui no meio. Mas a balança está aqui, é só você colocar a balança na internet que você vai ver.
Esses aqui são os dois braços, de alguma forma eles estão vinculados aos todos os dois braços. Se a gente pudesse escurecer a imagem, depois quando acabar a gente pode voltar aqui, eu te mostro. Eu vou te mostrar a balança, como ela está posicionada. Mas o fato é que aqui está escorpião e aqui está virgem. E aqui está a balança. Né? O escorpião está aqui acabando, por isso que eles imaginavam que as garras do escorpião pudessem estar vindo para cá, e essa ser a garra sul e essa a garra norte. Né? Que são as estrelas mais brilhantes da constelação de Libra. Essa alfa e essa beta, né? Beta Libra. Alfa Libra. Alfa é sempre a que brilha mais, beta é a segunda, AB. Então essa é a segunda que brilha mais. Garra sul, garra norte. Mas de fato vocês estão me enrolando. Qual é o fundamento da diferença? O que faz a constelação de Libra, visivelmente, dentro do simbolismo zodiacal, ser tão diversa das demais? Exatamente. Porque ela é um objeto. Exatamente. O fato dela ser um objeto O fato dela ser um objeto deveria nos deixar extremamente preocupados. Porque cadê a vida da balança? Como é possível? Cadê a vida da balança? Pô, Áries tem lá um carneiro bem chifrudo. Touro também. Tem um boi. Gêmeos são dois seres humanos lá, ou sei lá o que eles são. Câncer tem um caranguejo. Leão tem coração. A Virgem é uma mulher enorme no céu, a maior constelação que a gente tem. Olha só, a Virgem é a maior constelação que a gente... Olha o tamanho do reino dos céus quando você pega uma constelação que fisicamente é a maior e representa o mundo do Espírito Divino. É muito interessante essas correlações que, por mais que possam parecer insanas para alguns, quando a gente tem uma capacidade, qualidade de vincular esse saber, ela se torna muito natural, muito essencial. A Libra, que é um objeto, Escorpião virou vida de novo, uma vida bem doida, que está ligada à morte, muito interessante esse Escorpião, né? Como uma vida que está ligada à morte, porque cada Escorpião pode matar, né? Sagitário é uma vida interessante entre o animal e o hominal. Capricórnio de novo tem vida, né? Aquário tem vida, é um cara despejando. E Peixes, tem os peixes lá. A constelação de Libra é um objeto. Peixes têm as esposas dos nossos amigos. Maravilha. Maravilha. Porque algum grau de atrito é fundamental para você entender que não está no céu. Então, peixes e todo aquele que tem... Nossa, o peixe é um ser muito louco, né? Mas vamos pensar sobre isso. O fato, primeiro, de Libra ser a primeira constelação que se contrapõe à outra, levando em conta o zodíaco enquanto uma história cósmica. E depois, Libra como sendo essa coisa que é um objeto. Por que não tem um outro ser lá? Então, será que de fato há um outro ser? Ou esse papo furado de somos todos um pode ter algum fundamento? E alcançar a harmonia e o equilíbrio talvez seja tomar a justa medida para poder receber o outro dentro de si. E enquanto a gente não fizer isso, a gente não pode voltar à casa do Pai. Aquela moça falou que vai falar. Oi. Então, ficou aí uma questão, né? Você falando tudo isso me remeteu à imagem do juízo final do grande julgamento egípcio, onde tem a balança, que é colocada de um lado o coração, né, que é a nossa intuição, e a pena, que é a sabedoria. Então fica também muito claro que a relação de Libra, como até mesmo foi falado na palestra anterior, é um novo começo. Por mais que se termine, se você vê que está bem na metade do ciclo, né, são exatamente 180 graus ali, e é onde a gente pode realmente repensar do que a gente pode obter a partir do contato desse signo. Sim. Porque eu fui do caos, cheguei à iluminação em Virgem, cheguei ao encontro cósmico de Virgem e Libra. Eu vou dar novamente esse novo pedaço, essa nova metade dentro do macro ao micro que se repete infinitamente. Então, acho que tem essa relação desse poder
de você ter, de fato, a balança dentro de si e repensar as atitudes que você vai ter daqui para frente. Sim. E dentro disso é sempre importante contextualizar culturalmente que os egípcios foram uma época de saber onde se acreditava demais que a possibilidade do renascimento dizia respeito à preservação do próprio veículo físico. Então talvez fosse um princípio aí, dentro dessa cultura, de uma pós-vida, mas ainda com uma qualidade bastante cristalizada de um pós-vida, ao ponto de embalsamar, querer preservar algo que deveria ser permitido fluir, se decompor. Mas eu acho que o seu convite e a sua colocação é bastante coerente com o que eu estou propondo. Falai, irmão. Atirai a pedra. Mas eu não vou atirar pedra que você leva para casa e põe no seu quarto. Põe. Tá cheio de pedra lá em casa. Com relação a essa questão do objeto, da balança, como algo inanimado no sentido de não animal, principalmente isso, não da alma, né? Mas não animalizado. Eu entendo, Anjo Bom, que Libra, como é o primeiro signo do hemisfério norte, é o signo onde realmente você se torna humano e sai da cadeia animalesca ou animalizada, por isso que ele é abstrato. A abstração é um exercício totalmente intelectual, que nenhum animal pode fazer, só nós. Sim. É uma habilidade exclusivamente humana. Eu já tentei ensinar meu gato a abstrair, mas até agora não tive sucesso. Não abstrai? Não. Eu não dou comida para ele, não dou água e falo abstrai, não tem jeito, ele fica miando. Quando a gente vai para Libra, o negócio fica complicado. Sair do mundo do Espírito Divino e para o Espírito de Vida, a gente só o Evangelho mesmo vindo em nosso auxílio e lembrar, né, se permanecermos em Deus, seremos fraternos uns com os outros. Né? E realmente, senhores da individualidade, né? É nesse confronto que a gente se possibilita um princípio de separatividade, de se entender na separatividade. Né? É isso aí. Ó. Libra, senhores da individualidade, né? E olha que interessante que acontece em Libra, né? O que a gente recebe nesse período? Tem uma relação com o nosso corpo de desejos. Então a questão da vida, de alguma forma, tem uma vinculação com um princípio que quando você se separa, você começa a ter um impulso pessoal, unificado, que está ligado a um dos nossos veículos, que é o corpo de desejos. Sim? No Egito, a deusa Maat, ela encobre toda a abóbora celeste. A justiça aí também, a balança? Não sei ela de onde você está correlacionando e com o que na filosofia Rosa Cruz você está contemporaneizando. Porque a evolução e o processo do conhecimento, ela sai lá da Índia, passa pelo Egito, pela Pérsia, né? Pela Grécia, e ela se contemporaniza no saber. Então, sempre que a gente cita algo de uma outra cultura, para fins de esclarecimento do grupo, é interessante que a gente veja um vínculo dentro do pensamento atual para compreender o porquê já se pensou assim. Senão a gente corre o risco de compreender que aquilo lá existia uma verdade, que a gente perdeu e que a gente tem que voltar para lá. Geralmente não é isso. A gente pode visitar a cultura antiga com um olhar amoroso para ver, puxa, olha como a gente pensava, né? Olha como a gente pensa hoje. E sempre vai haver uma correlação. A gente só precisa fazer isso com a melhor coerência possível para não parecer um louco falando. Porque tem correlações que às vezes parecem completamente desconexas, né? Então depois eu quero saber, você me conta lá, aqui que você comparou a Maat, porque eu sei que foto você está falando e eu sei que a deusa Maat está assim e é o céu. Só quero saber com o que você associou depois, você vai me contar. Senão isso vai te custar caro depois. Então olha aqui, né? Olha que curioso. O corpo mais denso do Pai, que é o iniciado mais elevado do período de Saturno, está aqui no mundo do Espírito Divino. O corpo mais denso do Filho, que é o Cristo, dentro do conhecimento da filosofia Rosa Cruz, olha,
Ele está aqui no mundo do espírito de vida. Então, Cristo fundamentalmente opera a partir desse mundo e principalmente de forma muito vinculada a essa hierarquia. Amai ao próximo como a si mesmo, pessoal. Os mandamentos fundamentais, eles atestam, letra por letra, a fundamentalidade de sermos o próximo. Do próximo ser um espelho do que você é. E de como o amor desse próximo aprofunda o seu saber. Que tem a ver com Libra. E que tem a ver com a vida. Então, a gente chega num ponto onde a gente pode compreender como que os planetas ou essas forças atuam quando estão dentro desses campos de consciência, que são os signos, que são as hierarquias. E olha o que acontece com Marte, né? É o que a gente já falou. Ele sai de um estado ativo e vai para um estado reativo. Amorosamente, é interessante conhecer pessoas com Marte em Libra e se relacionar. E ver como é. Né? Como é? Ana Lúcia. É legal? É reativo? Quando acaba a aula vai falar com a gente que não gostou, que falou alguma coisa? Hã? Não, falei baixinho aqui para ninguém ouvir. Ó, Saturno, ele é um planeta naturalmente restritivo. Ele restringe, né? Então, Saturno ele restringe. Mas o que acontece quando ele está em Libra? Ele deixa essa qualidade de simplesmente restringir e ele passa a restringir ativamente. Pega o cara com Saturno em Libra, convive com a pessoa. Aí você vai entender. Porque é trabalhoso ficar do lado da pessoa. Não é simples. Porque ou a pessoa se trabalha demais, ou ela materializa essa vibração saturnina restritiva. E ela exercita, na sua forma de ser, essa qualidade restritiva. Eu sou uma pessoa muito sensível a esses seres, né? Porque eu tenho a cauda em Libra. Então minha cauda está lá, a cauda é muito sensível. A cauda é uma região sensível do tema natal. Por quê? A minha cauda está em Libra, então ela está lá, né? Então quando a pessoa... Então ela está lá, a cauda, e a cauda em Libra é especialmente sensível ao outro. A pessoa que tem cauda em Libra, ela é uma antena para o outro. Ela sente o outro à distância, ela já sente o que o outro vai querer e ela sente o que o outro vai tomar, né? Ela é um expert. Quando a cauda está num signo, quer dizer que você é um expert naquilo. Você sabe tudo daquilo. Então, quando você desenvolve essa expertise, você fica sensível, né? Os planetas são sensibilizadores. A gente não tem o tato. A gente tem no epitélio, a gente tem aqui os pelos, né? Os órgãos sensitivos da derme, da epiderme, da derme, né? Eles estão aqui para fazer com que a gente sinta algo, né? Astrologicamente, quando eu tenho um planeta num signo, isso é um órgão de sentido para a pessoa que está estudando. E ela pode compreender por que ela é mais ou menos sensível a algumas questões que se dão à sua volta. Porque para Elman Bacher, as pessoas não são simplesmente as pessoas que vocês estão vendo aí. Para Elman Bacher, as pessoas são planetas. Então, na aproximação de dois seres, da mesma forma que pode haver o toque, existe todo um campo planetário de um e de outro que começa a se atritar também. Então esses atritos acontecem em vários níveis, ao ponto de a gente poder começar a compreender por que algumas pessoas são insuportáveis, mesmo sem você saber por quê. Mas nunca, nunca, nunca ache que seja a pessoa que é insuportável. Mas lembre-se sempre que essa pessoa está mostrando a sua insuportabilidade, porque você não consegue lidar com aquilo. Quando eu não consigo lidar com aquilo, o outro está sendo uma graça para me sensibilizar àquilo que eu não vejo naturalmente. Então, eu preciso me desenvolver para, da próxima vez que eu encontrar esse outro, eu conseguir estar lá sem que o outro me tire do sério. E não querer matar o outro simplesmente. Porque às vezes a gente quer matar o outro porque a gente acha que o outro está... Não é o outro às vezes, é nós. Fala aí. Um filme lindo sobre a questão libriana é A Insustentável Leveza do Ser.
foi traduzido como insustentável, mas em inglês é unbearable, insuportável. Né? O ser é insuportável, porque ele é luz pura. E às vezes, para você chegar a essa luz, você precisa primeiro passar pela sombra do outro. Sim. Maravilhoso. Bela dica. Então, o nosso grande passo hoje é chegar em casa, ou aqui mesmo, quem já está vendo, e estudar essas casas em que o nosso eixo Libra-Áries se compõe. E o que está acontecendo lá. Terminou de compreender plenamente? Eu vou estudar os planetas que se dispõem nesse eixo Libra-Áries, para entender as tensões e as contradições interiores que eu guardo no meu potencial de relacionamento. Esgotou esse tema? Então eu vou estudar as relações entre as forças que comandam Libra-Áries. Como Vênus conversa com Marte. Porque, essencialmente, Libra-Áries diz respeito a um campo de informações que se manifesta na nossa vida na medida em que eu tenho esses planetas Vênus e Marte no meu tema natal, e eles estão em algum tipo de relação. Estão em oposição? Complexo. Quadratura, trígono, conjunção. Como que eu estou lidando? Ou pelo menos como que eu cheguei aqui pronto para lidar, ou seja, como eu vinha lidando. Porque tem gente que acredita que o mapa do nascimento, na verdade, é o mapa da morte. É como você morreu. Você nasce como você morreu da última vez. Você só espera o momento oportuno para aquilo se configurar, para que você possa continuar aquilo que você fez mal feito. Que coisa, né? Tem gente que pensa as coisas mais variadas, né? Interessantes pensares, né? Aspecto. Uma outra coisa que é interessante olhar, eventualmente, porque a gente sabe que, fazendo um paralelo com o Sol e Mercúrio, vocês sabem que quando o Mercúrio sobe no horizonte antes do Sol, no nosso tema natal, Mercúrio tem uma relação com o Sol. Ou ele está desse lado, ou ele está desse lado. Ou seja, então, se a gente gira o nosso tema natal e o Sol sobe aqui, se Mercúrio sobe antes, o meu entendimento é mais rápido do que a necessidade da experiência. Se o Sol sobe antes que Mercúrio, existe uma tendência a aprender batendo a cabeça. Porque Mercúrio não vem à luz até que a própria essência se manifeste. A gente pode fazer um trabalho semelhante quando a gente olha para, no nosso tema natal, a relação de Marte e Vênus, para ver até que ponto eu coloco o outro antes de mim ou eu antes do outro. São derivações de um estudo astrológico para a gente entender a situação que a gente se encontra. Fala, Ricardo. Independente de Mercúrio estar retrógrado ou não? Independente. Independente. Se ele está na frente do Sol, ele pode até em algum momento para trás do Sol e isso mudar durante a vida, mas independente. Você é um cara muito peculiar, né? Você tem essa questão de nascer com ascendente em Libra, que é um nascimento muito complexo. A pessoa que nasce com ascendente em Libra, ela nasce de ponta cabeça, pessoal. Porque a ordem natural do zodíaco é nascer com Áries no ascendente. O zodíaco começa em Áries. Então a vida de uma pessoa que nasce com ascendente em Libra é de uma qualidade, uma necessidade de trabalho muito mais profunda. Porque tudo parece invertido para ela. Aquilo que naturalmente o mapa todo está invertido. O alto do céu, o fundo do céu está Capricórnio, lá em cima está Câncer. Sim. 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 Então é legal para se perceber, né? Para se perceber. Processo de autoalinhamento. E na medida em que eu me percebo, Só para não perder o gancho da última frase, qual a palavra mais adequada quando eu quero rapidamente associar Lua e Libra? Lua? É uma Lua em Libra. Lua em Libra. A palavra mais adequada. Eu já acionando essa palavra, eu já tenho um entendimento que seria essa Lua.
Vai. Vai porque a Lua em Libra é muito nervosa, né? É. Uhum. A Lua em Libra, é importante você ler o que o Nietzsche fala sobre o eterno retorno. Porque você vai ter o eterno retorno do seu passado. O seu passado vai estar sempre reespelhado no outro, em coisas. Então, a sensação de déjà vu tende a ser muito comum. Déjà vu e outra coisa, se você pegar a Lua enquanto o fundamento da maternidade e a própria mãe, né? E quando você olha como Libra representa todo aquele outro que chega para você como sócio ou possibilidade de estabelecer uma relação, é muito curioso imaginar até que ponto que aquele outro não vai se transformar num campo de maternidade para você, ou uma necessidade de ser cuidada pelo outro. Porque você vê, tem uma mistura aí, né? Daquele que rege o lugar onde você chegou, em Câncer, e que está fazendo uma quadratura com aquele espaço. Ou seja, existe a sugestão que essa pessoa não seja a mesma, né? Que você não se relacione com o outro dentro de uma dinâmica umbilical. O ideal é que essa umbilicalidade cesse em Câncer, para quando você chegar em Libra, você consiga de fato estabelecer uma relação que não seja com alguém que você tenha a expectativa de te cuide maternalmente. E claro, se isso estiver mais para a casa 7, isso vai dizer mais respeito do outro para com você. E se isso estiver mais na casa 1, vai dizer mais uma expectativa sua de ser isso para o outro. Aí depende como que essa energia está distribuída dentro desse... Se estiver na casa da família, tem que cortar o cordão umbilical. Assim. Porque, a mãe vai ter um... Geralmente, quando isso acontece na casa da família, tem uma questão com a mãe... Tem uma questão aí, né? E com a sua própria maternidade. A Lua em Libra na casa 4 tem uma pegada de endogamia. Endogamia. Casamento no próprio clã. Faz sentido, né? Casamento em família, né? São complexidades, e aí, na medida em que a consciência está desenvolvida, vai acontecer a experiência de uma determinada forma, né? Mas o ideal é que a gente corte o cordão umbilical, né? E o cordão umbilical ele começa a ser necessário a partir de Libra, né? Quando a gente adentra esse reino. Depois vem todas as prerrogativas de como a gente pode nascer, né? Cada vez mais a gente depende do outro para nascer nas outras hierarquias. A gente sai do reino dos céus e começa a chegar cada vez mais à matéria, né? O ideal seria que a gente, o quanto antes, pudesse fazer o corte do cordão umbilical, para que essa outra umbilicação possa acontecer, para que você seja um elo de vinculação entre diferentes planos, independente de quem tenha te gerado. Você é a ligação entre um mundo de cima e um mundo de baixo, né? Olha como esse desenho ele mostra uma confluência desse plano inferior e do plano superior, nessa região, né? Que é um assento de uma das porções do nosso espírito, né? A gente tem que fazer isso conscientemente. A gente tem que estabelecer um estado onde a comunhão possa ser plena. Para que o outro deixe de continuar sendo esse outro que a gente vê, mas que a gente reconheça de fato o outro como um aspecto nosso que se apresenta. Porque aí a vida fica outra coisa. Se você vê que o outro que está chegando é você também, fica outra coisa. No começo parece esquisito, mas fica uma outra coisa. Porque parece o outro mesmo, é outro corpo, outra respiração, parece que não tem nada a ver com você. Essa ilusão é muito interessante, né? Quando a gente tenta elevar o pensamento. Então, olha só. Viver na consciência solar implica na completa identidade com a fonte. Completo desapego das exigências do sentimento, completo controle e direção de todas as faculdades expressas pelo ser humano. O Sol, de alguma forma, ele é a síntese de todos os planetas. Por quê? Porque a luz dos planetas é a luz emprestada do Sol. Os planetas são só nuances desse ser. Pessoal, o Sol não é uma pedra, ele também é um ser com seus veículos.
e os reflexos que os planetas oferecem junto com a sua mitologia nos ajuda à compreensão do estado que a gente se encontra. Mas o Sol é uma síntese. Então o mestre, Oswaldo, determina suas experiências pela irradiação do seu próprio centro, não pela resposta aos impulsos e tendências dos seus planetas. Ele não é reativo. É verdadeiramente criador e vive em sua consciência solar. Ele é plenamente vitalizado. Olha que desafio trabalhar um Sol em Libra, por exemplo, que é um lugar onde o Sol está em queda. Como vitalizar um Sol em Libra? Como vitalizar esse princípio vitalizante? Bom, pessoal. E essa comunicação plena é o convite à comunhão. A relação do tipo comunhão é um morrer para si. É tudo que a gente não quer. Nós somos egoístas. Então viver essa hierarquia de Libra é muito complexo, porque ela pede que você se desfaça para ser algo que você é também, mas não sabe, no outro. Então o princípio do Sol em Libra é o princípio da experiência da vida em comunhão. Se você buscar qualquer possibilidade de se individualizar que não inclua o outro, não é simples. Libra é uma hierarquia muito, muito interessante. No quê? Autossacrifício. Que a gente já tinha que ter aprendido em Leão, né? Porque o Sol está em autossacrifício. O Sol está morrendo para a gente poder ser. Então a gente já devia saber para que esse autossacrifício em Libra fosse mais natural. Porque esse autossacrifício é sair do mundo de Deus e entrar no mundo dos homens. Entrar no mundo da vida. Existe uma outra possibilidade de ser que não é na vida. É estranho, né? A palavra é muito, muito manca, então parece que a gente está falando esquisito. Mas quando você vincula as palavras às hierarquias, a uma filosofia, aos poucos vai se construindo uma compreensão. Né? Beleza? Obrigado, pessoal. Está aqui, ó. Cura espiritual, próximos capítulos.